Vamos abrir falando de guerra cultural e tem muitos assuntos hoje, mas chamou atenção isso aqui, né? O Gallup, tá? Que não é o Datafolha, o Gallup mostrando que em El Salvador, que era até muito pouco tempo atrás a capital do crime, a líder mundial de homicídios, é agora a cidade mais segura do mundo. O país, né, no caso, mas a cidade capital de El Salvador. Então, meus amigos, o que acontece? E a resposta, claro, todos vocês conhecem. Chama-se Bukele. No início, eu confesso que eu fiz parte daquele grupo que ficava assim, eu sou um liberal acima de tudo, né, clássico, defensor da democracia representativa, do império da lei, e tudo isso é muito importante. Será que o Bukele é um cara meio autoritário? Será que ele é um déspota esclarecido e a gente se empolga, né? A gente não quer Pinochet, em que pese Pinochet ter lutado contra comunistas. Salvador Allende era ele mesmo um golpista que aprendeu com Fidel Castro certas táticas e vinha desrespeitando a Constituição chilena e levando o país rumo ao abismo. Mas talvez um Álvaro Uribe, quem sabe, né? Linha dura, aquele que usa a lei para parar de dar moleza para vagabundo, marginal, criminoso, isso nós queremos. E quem andou postando coisas elogiosas sobre o Bukele foi o próprio Pablo Marçal, que também no início, muita gente, eu inclusive, recebeu com muita desconfiança, hoje já começa a olhar e falar assim, se o sistema todo está querendo destruí-lo a esse ponto, será que ele não representa um caminho alternativo, talvez necessário? É o que todo mundo questiona, né? E o discurso na ONU, vamos falar um pouquinho da ONU já já, porque o contraste ficou evidente, né? Lula foi um fiasco e o Milei foi o ponto alto, né, da passagem latino-americana pela ONU, mas o Bukele deixou um recado muito importante também. En El Salvador no encarcelamos a nuestra oposición, no censuramos opiniones, no confiscamos bienes de quienes piensan diferente. No arrestamos a las personas por expresar sus ideas. En El Salvador tu libertad de expresión, así como tu propiedad privada, siempre estarán protegidas. En El Salvador priorizamos la seguridad de nuestros ciudadanos honestos sobre la comodidad de los criminales. Algunos dicen de que hemos encarcelado miles, pero la realidad es que hemos liberado a millones. Agora são... Ou seja, não tem crime de opinião, ninguém está sendo preso por criticar o governo, que nem no Brasil. Eles são acusados de terem prendido milhares de pessoas, marginais, bandidos, salvaram milhões. Então, de novo, né, era um país dominado pelo crime organizado. E a verdade é que agora a vida dos criminosos, a vida dos marginais está mais difícil. Então, aplausos, não é mesmo? Bom, falando um pouquinho de imprensa, porque ela é toda dominada por essa visão esquerdista que demoniza o Bukele, que demoniza até o Milei, né? Que aí não tem nada de linha dura. O Milei é um liberal libertário, mas ele é chamado de extrema-direita também, né? Pela turma que defende a extrema-esquerda. Olha que boa notícia. A startup de mídia americana The Free Press foi avaliada em $100 milhões num novo round de levantamento de capital. Tem alguns fundos, alguns bilionários por trás, né? E foram levantar a grana. É o empreendimento do Vice, né? E olha só o negócio, olha a magnitude do que a gente está falando. Uma startup que começou falando a verdade e desafiando o status quo da legacy media, né, da velha imprensa corrompida e tomada por comunistas, e $100 milhões já é o valor desse troço. Outra coisa interessante é que o Elon Musk comprou por mais de 40 bilhões o X, né, o Twitter, que ele virou X e ele libertou, e todo mundo falou, ele está querendo tornar uma plataforma enviesada e tudo, porque, na verdade, ele está se recusando a censurar a direita. Mas veja que até o Alexandre continua com a conta dele, @Alexandre. É o primeiro Alexandre, é o mais importante Alexandre do mundo, né? Ele não
censura ninguém de esquerda, ele apenas libertou a direita. E por isso ele é tão atacado e foi uma celeuma. Agora, o George Soros compra 200 estações de rádio, o Bill Gates coloca mais de 300 milhões de dólares na mainstream media, incluindo a BBC, e ninguém diz nada. É óbvio que é uma máquina de propaganda esquerdista. O próprio Elon Musk compartilhou essa mensagem. Mas a boa notícia, né, é que o Zuckerberg se encontrou com o Milei e deu uma guinada para a direita. O dono do Facebook e do Instagram, né, da Meta, diz agora que é um libertário. Não sei se ele vai realmente provar isso com ações, mas a primeira foi muito alvissareira. Contratou um estrategista do Partido Republicano. Será que ele está percebendo que realmente o Trump vai levar essa disputa e é bom estar, digamos assim, adaptado, né? Porque o Trump andou indo para cima do Zuckerberg, né? Tomara. Bom, já que eu mencionei Estados Unidos, deixa eu só falar da notícia que, enfim, parou o país aqui nos últimos dias, na última semana, e no Brasil você vê uma notinha ou outra, mas que é um escândalo envolvendo o Sean Combs, né? O Diddy, para os mais íntimos. No meu caso, que passei dos 40 faz 8 anos, eu chamo ele de Puff Daddy, porque eu conheço ele como Puff Daddy, né? Um rapper, um grande produtor musical, empresário, criou a marca Bad Boy, né, de produção musical, e lançou inúmeros nomes importantes, como Usher, como o próprio Justin Bieber, a que custo, né? Segundo uma música do Justin Bieber, ao custo de com o menino bonitinho. E o que veio à tona agora é simplesmente chocante, chocante. Por isso, talvez a mídia não esteja tão atenta a isso no Brasil. Resumindo de forma muito sucinta, o cara era um pervertido nível Jeffrey Epstein, misturado com a arrogância praticado por um Harvey Weinstein, e ele tinha na sua mega mansão de Los Angeles, também uma em Miami, né, certos cômodos estranhos, bizarros, 1000 garrafas de óleo de bebê, e o que ele fazia lá era aquilo que ele chamava de freak-offs, que são, a tradução literal seriam surtos, né, mas eram festas de orgia bacanal, envolvendo gente contratada, mulheres escravizadas, várias pessoas juntas, às vezes durava mais de um dia a festinha, com muita droga, claro, e quem participava com frequência dessas festinhas está meio que tentando apagar os rastros, porque o Sean Combs está com risco de pegar a prisão perpétua, se ele não for suicidado antes, como Jeffrey Epstein foi. Ele está paranoico na prisão, de que não aceitava nem comida no início, porque achava que ia envenená-lo, né? E ele deve ter bons motivos para pensar assim. Quem frequentava a festinha? Leonardo DiCaprio, Anitta e muitos outros. Olha de quem ele é camarada. Do Obama. E eu escrevi para a Gazeta do Povo, minha coluna hoje, falando disso, por vários motivos, né? Eu acabei ontem o livro Dominion, do Tom Holland, um livro muito interessante, faz um passeio sobre toda a história do cristianismo no Ocidente, né, e tudo. E é interessante porque o que isso representa, em essência, é abandonar justamente a mensagem cristã, que desde Paulo, né, tenta nos incutir a autocontenção dos impulsos eróticos e a monogamia, o casamento e o sexo por amor, né? Você encarar que o sexo não é apenas material, é algo também transcendente que liga as pessoas pelo amor e pela construção da família e tudo mais. Essa mensagem ficou muito fora de moda na década de 60, mas muito antes já, Marquês de Sade e toda a aristocracia dos livre-pensadores olhou com um certo desdém e desprezo e raiva para a mensagem cristã, porque representava um freio moral aos seus impulsos mais, digamos assim, bestiais. E quando você tira o cristianismo da equação, o que sobra no lugar?
Olha para as outras civilizações e vê se elas têm o foco na monogamia, no casamento, no sexo por amor, no homem cavalheiro, protetor, provedor e cuidador da fêmea. Dá uma olhada lá. Dá uma olhadinha lá no Islã, dá uma olhadinha lá na África. Não pode falar, né? Que é racismo, né? Mas dá uma olhada como as mulheres são tratadas no Oriente Médio. Então, meus amigos, historicamente falando, a linha de pensamento de que o homem pode dar vazão aos impulsos sexuais é uma coisa que as pessoas esquecem quando defendem isso, até algumas feministas, que era uma coisa muito restrita à elite da elite, de homens muito poderosos. Zeus, Apolo, os deuses gregos, eles... Você pode acabar com a sua calvície agora com o combo da linha Vitagor. Nanotecnologia vai fazer o cabelo crescer de dentro para fora, DHT vai derrubar o hormônio seu, simplesmente bloqueador, e o tônico capilar. Ligue agora ou chama no WhatsApp 0800 355 3000, diga adeus à calvície. Vitagor. Eles abusavam, mas eles podiam, os réis mortais não. Então sempre foi uma prerrogativa de homens poderosos, tipo Jeffrey Epstein, Bill Clinton, tipo Harvey Weinstein e Puff Daddy. Então é quando você abre a porta do inferno, você tira Cristo da equação, a mensagem cristã, e libera, dá vazão aos impulsos bestiais e esquece só de olhar para como agem os chimpanzés, né? Até mesmo os bonobos, para não ficar nos nossos primatas mais violentos. Mas tem gente que confunde o ser humano com bonobo e acha que isso é uma mensagem pró-sexo livre e bacanal, né? Cuidado com o que isso representa na prática quando alguns homens poderosos se sentem acima do bem e do mal. Homens nietzschianos, digamos assim. E veja, não existe nada mais parecido com a velha aristocracia do passado do que a classe artística de Hollywood hoje. Esse pessoal que tem um séquito de bajuladores, gente que está disposta a mergulhar no rio para ir atravessar para outra margem, comprar um cigarro, porque o chefe famoso e poderoso e milionário está com vontade de fumar um cigarro. Gente que pega um avião para ir comer um hambúrguer em outro estado, porque ele adora aquele hambúrguer, e depois vai lá dar lição de moral ambientalista para quem compra um SUV. Então, meus amigos, o grau de doença, imoralidade, indecência que tomou conta de Hollywood, que são aqueles que fazem as nossas músicas, as nossas séries, os nossos filmes, portanto, as nossas cabeças. Eles dominaram a indústria do entretenimento, da cultura pop. Eles tocam o bumbo da toada moral da era moderna. Ou melhor dizendo, imoral. E está aí o resultado. E que dúvida, né? São todos eles, todos, 99,9%, democratas, de esquerda e anticristo. A Anitta frequentava as festas, como eu disse, e numa conversa com o Puff Daddy, ela trouxe isso à tona para enorme desconforto dele, claro, porque sabe que deve muito e não pode falar sobre esse assunto proibido.